Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Estamos aqui para mais um episódio de Redes e Ruas, né? Hoje a gente vai continuar um pouco do que foi a introdução. A gente vai finalizar ela hoje, né? A gente estava falando um pouco sobre essa fita entre o tecnopessimismo e o tecno-otimismo, discutindo um pouco dos caminhos que o livro vai levar. Então, óbvio, como aqui a gente está dando continuidade, peço a vocês que voltem ao vídeo anterior, ao vídeo 3, esse daqui é o vídeo 4, se eu não me engano, se não estiver certo, para ter uma dimensão do que a gente estava discutindo, para onde a gente estava indo e tudo, que óbvio vai fortalecer muito o entendimento desse vídeo aqui, já que aqui a gente está nas últimas páginas da introdução, tá? Sou Marcos Morcego, comunicador político, tô com a mesma blusa aqui do episódio anterior, porque eu tô gravando logo em seguida, tá? Tô gravando tudo no mesmo dia, óbvio. Aqui na Caverna do Morcego, né? Estamos aqui para mais um dia de leitura e discussão com o livro Redes e Ruas, Mídias Sociais e Ativismo Contemporâneo, tradução da Daphne Mello, e publicação pela editora Funilaria. Vai estar tudo na descrição. Muito obrigado, Caio e Marília, dando aquele salve de sempre, tá? Lembrar vocês, então, aqui, ó, tá tudo passando aqui embaixo. Apoiar a Caverna do Morcego, seja curtindo, comentando, compartilhando, ou também pelo nosso apoio coletivo, ou até pelo nosso Pix. Lembrar vocês que a gente tem esse projeto aqui, a gente tem outro projeto de vídeo que é focado para discutir lei de drogas, abolicionismo penal e encarceramento em massa, que saiu um vídeo muito foda com Marighella e Abdul Kalam, beleza? O bagulho tá fino, tá? Aproveitem. E também a gente tem nosso podcast, Caverna do Morcego, que está disponível em todas as plataformas de áudio. Além disso, o cupom de desconto no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego na Autonomia. Ainda seguindo nessa linha de livros, meu livro, Por uma Implosão da Sociologia, lá no site da editora Terra 100 Anos. E também estou na revista Clio Operário, ó, ela passando aqui, ó. Acompanhem, por favor. E aí, segue as nossas redes sociais, vai ter tudo na descrição. Beleza. Agora eu tô dando essa acelerada pra gente já ir pro vídeo, porque como eu gravo em seguida, né, acaba que essas coisas. E aqui, como a gente cortou um capítulo no meio, eu acho que, né, vocês vão ter ouvido o último episódio, e aí a gente vem aqui e já segue pelo mesmo caminho, eu acho que dá um bagulho melhor. Beleza? Então vou trazer para a tela aqui o nosso Drive, porque esse livro tem o PDF disponibilizado para vocês. Tá? Tá aí na descrição o link, e óbvio, e eu sempre falo isso, comprem o livro, fortaleçam as editoras independentes e fortaleçam também esses debates, né? E é isso. Então a gente está falando sobre mídia social e quarteirões ocupados, é onde a gente entra agora, provavelmente agora já dando um pouco mais de embasamento para aquilo que a gente trabalhou na introdução previamente, onde ele estava explicando um pouco os sumos do que se seguia. Para superar a abstração e o essencialismo subjacentes ao debate contemporâneo sobre as mídias sociais, que foi aquilo lá que a gente falou, de uma galera que, por um lado, olha a mídia social como um futuro, como, nossa, tecnologia, desenvolvimento, essa coisa, e por outro, uma galera que olha e fala, não, tem que descartar tudo isso. A gente precisa deixar essas novas ferramentas de lado por um momento e colocar em primeiro plano o quadro geral do que a gente vai debater. É impossível entender o papel dessas mídias como meios de mobilização sem uma apreciação das maneiras pelas quais elas intervêm em movimentos sociais específicos e o modo como seu uso entre ativistas reflete e também representa valores, identidades, narrativas que caracterizam esses movimentos. Para esse fim, precisamos desenvolver uma análise das práticas de mídia social que se debruce sobre a sua integração com outras formas de comunicação e com a geografia física particular daquelas cidades nas quais os movimentos sociais se manifestaram. Então, e aí eu vou aqui, né, trazer aqui para vocês, grifei até a... Opa, calma, aqui. Os movimentos sociais analisados neste livro, Levante Egípcio, os Indignados Espanhóis e o estadunidense Occupy, são marcados por uma enorme diversidade em termos de cultura, de composição social e de natureza do sistema político em que operam. Beleza. Marcando só para lembrar disso, né? Então a gente já começa falando sobre um pouco a multiplicidade. É evidente que, em vista do nível de repressão enfrentado pelos participantes da intensidade da mobilização, a Revolução Egípcia tem pouco em comum com os movimentos que tentaram emulá-la no Ocidente. Da mesma forma, né? E aí conversei com o Jay nesse intervalo entre as gravações, e ele me passou um documentário que tem na Netflix chamado The Square. Beleza? Tá, então a gente já começa com uma indicação. Como eu tô fazendo sempre. Deixa eu abrir aqui. Colocar aqui. Save. Pronto, agora vocês estão vendo aí no cantinho. No cantinho tá pra lá, né? Deixa eu só ver se tá certo. Isso, o cantinho tá pra lá.
Da mesma forma, as diferenças entre os indignados e o Occupy são grandes, apesar de ambos terem como alvo a crise econômica e as políticas de austeridade de adotarem táticas e formas organizativas similares. Tendo em vista que esses movimentos são mais nacionais do que globais, eles geralmente vão refletir alguma especificidade das próprias culturas. Não obstante essas diferenças, também existem elementos notáveis de comunalidade que nos permitiram vê-los como parte de uma onda de um protesto comum, com características culturais semelhantes. Então ele está falando basicamente das diferentes formas de particularidades que a gente pode olhar dentro do movimento, dentro da cidade, dentro da mobilização nacional, dentro da mobilização global e também as similaridades entre essas coisas. Em primeiro lugar, todos esses três movimentos sociais considerados neste livro são populares, ou seja, fazem um apelo ao povo, como a maioria da população. A gente vai grifar aqui porque é disso que a gente está falando aqui, porque tem movimentos que não são movimentos populares, né? São movimentos mais vanguardistas, tem movimentos que são mais dispersos disso, tem movimentos que são puramente locais e por aí vai. Então, e aí eu grifei o Laclau aqui também, só para a gente saber caso, né? Vou me aprofundar então dentro da categoria povo, vou atrás do Laclau. Essa característica está perfeitamente condensada nas palavras de ordem do Occupy, somos os 99%. Assim como bem representado na insurreição egípcia com somos uma mão, e nos indignados que afirmavam representar os espanhóis normais. Esse caráter majoritário se refletiu não só no discurso e no imaginário de cada movimento, mas também na diversidade do seu círculo de apoiadores, que abrangiam muitas pessoas para além da juventude metropolitana, idealista de classe média, que nos últimos anos constituíram um potencial de mobilização dos chamados novos movimentos sociais. Foi um pouco do que a gente assistiu em 2013 e 2021 no Brasil. O caráter majoritário dos movimentos contemporâneos registra uma clara diferença do movimento antiglobalização, que foi marcado por uma identidade minoritária autoconsciente, expressa na declaração zapatista do subcomandante Marcos. Que nome lindo, subcomandante, embora seja um nome que a gente sabe que é dado para esse ofício, né? Marcos todas as minorias exploradas, marginalizadas e oprimidas, resistindo e dizendo chega. Eu vou grifar, mas isso daqui eu só vou grifar pelo meme, tá? Que o meu nome é Marcos. Pra quem não sabe, que vocês me chamam de Marcelo, de Matheus e por aí vai, meu nome é Marcos, tá, gente? Essa orientação minoritária do movimento antiglobalização, com ênfase na diversidade e na autonomia, também teve forte influência nas análises acadêmicas das novas práticas midiáticas dos movimentos sociais, que virou a internet como meio de produzir autonomia e diversidade. Eu acho interessante, né? Porque antes ele está falando, então, de uma identidade minoritária autoconsciente, né? Então, minorias exploradas, marginalizadas e oprimidas. Só que é diferente também desses novos movimentos sociais que trazem uma perspectiva de classe média. Nesses movimentos populares é quando a gente tem uma junção de tudo isso. E, em certo momento, o zapatismo também passa por isso. Tá? É interessante observar isso. Pode-se argumentar, no entanto, que precisamos questionar muitos dos conceitos desenvolvidos nessa análise sobre o uso da internet pelo movimento antiglobalização, pois demonstram ter pouca influência sobre os movimentos populares contemporâneos. É óbvio, a gente está falando também de um período antes disso, né? De fato, como veremos no decorrer deste livro, em contraste com a lógica das redes, de Júris, de 2008, do movimento de globalização, os movimentos populares contemporâneos são marcados por uma ênfase na unidade e na ação de práticas de centralização que ressoam na descrição de populismo de Laclau, que talvez tenha a ver, é que eu não li o Laclau, tá? E nem Júris, para falar sobre isso, vou marcar aqui, óbvio. Aí eu grifo, geralmente, nisso daí, gente, só o nome do autor e o ano, que depois eu entro nas referências atrás e vou atrás desses livros, tá? Mas aqui tem uma coisa muito interessante, que foi o que eu falei, né, de que esses movimentos populares, e aí, alguns deles, tá? Por exemplo, no Brasil a gente tem vários tipos de movimentos desses novos movimentos sociais. Mas tem uma questão que a própria rede social com o liberalismo faz, né, que é de fomentar uma centralização em torno realmente desse populismo, né? Enfim, queria deixar isso daí bem marcado. A manifestação mais evidente dessa ênfase na unidade tem sido a tática da manifestação em massa, a ocupação física do espaço público, que muitas vezes evolui para um acampamento de protesto semi-permanente. Isso levou alguns a se referir às formas contemporâneas de protesto como movimentos de tomada de quarteirões. Eu acho interessante, né, porque aqui a gente tem, desde a tomada de posse da Louise Mitchell, até analisar, né, Comuna de Paris, até analisar o que a gente tem como tomada, ocupação aqui no Brasil, que mescla, né, vários tipos de movimentos de ocupação, que é essa outra frase que ele traz aqui. Esses movimentos foram todos envolvidos numa luta pela apropriação do espaço público. E a gente também tem que lembrar da ocupação, e aí como caráter de classe, tá? Do espaço
privado, dos meios de produção, recuperando ruas e praças para uso público e organização política. E aqui eu entro num ponto de discutir o que está sendo feito no sentido da urbanização de São Paulo, né? Por exemplo, que deve estar acontecendo em outros lugares também, de novamente existir uma segregação explícita do espaço público, tá? Gente, as ruas de São Paulo, ruas, estão sendo privatizadas. Transporte público está sendo privatizado. E não deixa de ser transporte público. A gestão é privatizada. Tá? É bem importante entender, inclusive, o que a gente vai trabalhar quando a gente se refere a público. O que a gente vai querer levantar. Se os ativistas egípcios conseguiram captar a atenção de seus concidadãos e do mundo em geral, isso se deve menos às páginas de Facebook e tweets do que à ocupação física da Praça Tahrir no centro do Cairo. Então, tá? O foco de que isso chegou no mundo não é prioritariamente por causa do Facebook e dos tweets, mas é primariamente porque a praça foi ocupada fisicamente. Inspirados por esse exemplo, em 15 de maio de 2011, ativistas espanhóis, bravos com políticos e banqueiros, conseguiram conquistar o respeito da maioria dos compatriotas e despertar a euforia de milhares de indignados ao ocuparem pacificamente a Puerta del Sol, no centro de Madrid, por um mês, inspirando centenas de outras ocupações pelo país. Depois da primavera árabe do verão europeu, o outono americano também viu o renascimento da importância do espaço público por meio da ação do movimento Occupy, cujo próprio nome incentiva uma ocupação das ruas por parte daqueles que foram mantidos afastados delas durante os longos anos do consenso neoliberal. Occupy Wall Street, ocupar Wall Street. Enfim, e talvez seja algo que tenha que voltar para o Brasil, tá? Alô, privatização da Anhangabaú, alô, privatização do centro ali entre República, Santa Cecília, tudo isso. Essas ocupações podem ser entendidas como rituais de reunião popular, nos quais os indivíduos estão fusionados num sujeito coletivo sob o nome de povo. A importância da luta pelo espaço público nos movimentos sociais contemporâneos nos convida a repensar a forma como entendemos o papel das novas mídias e das redes sociais em particular. Por um longo tempo, a análise teórica localizou essas formas de comunicação em outro espaço, um cyberespaço, um espaço online e fazendo oposição a esse espaço offline. Essa perspectiva é bem exemplificada pela descrição de Manuel Castells, muito resgatado dentro da esquerda e dentro das redes sociais, da internet como uma rede de cérebros, que será analisada em detalhes quando a gente acabar a introdução, ou seja, no próximo episódio, talvez a gente já entre nisso. Em oposição a essa visão desencarnada, precisamos entender a mídia em geral e as redes sociais, em particular, como processos responsáveis por reformular a organização das cenas espaciais e temporais da vida social, e não como envolvida na construção de outro espaço virtual desprovido de geografia física. E aí talvez seja o meu erro metodológico, né, e o meu erro de análise, se ele for bem marcado nesse ponto, eu tenho certeza disso, né, já reconheci aqui. Talvez a gente passe, inclusive, então já para começar uma autocrítica a partir desse autor, o que é muito bom. Né? Calma aí, eu grifei tudo sem querer. Oh, meu Deus. Só daqui para cima. Isso. É evidente que, nesse nível, existe uma profunda contradição entre as relações espaciais intrínsecas às duas práticas, que se tornaram marcas registradas da cultura de protesto contemporânea, redes sociais e acampamentos de protesto. Mídias sociais como Twitter e Facebook são meios de facilitar as conexões interpessoais à distância, e aparecem como um reflexo perfeito da condição de individualização das sociedades contemporâneas, permitindo-nos lidar com os outros sem que precisemos nos envolver totalmente com eles. Assim, eu acho que a gente já falou muito no primeiro episódio, na introdução, mas realmente, assim, eu não sinto que eu tenha muito a acrescentar para aqui. E ele tá citando o Bauman, tá? Diga-se de passagem. Eu vou grifar só o nome do Bauman, porque, enfim... Né? De uma perspectiva espacial, a experiência dos acampamentos de protestos, com sua densidade de corpos e estreita proximidade física, aparece o oposto do tipo de proximidade virtual facilitada pelas mídias sociais. Os acampamentos de protesto são locais de intenso comunitarismo, né? Já que você tem assembleias, você tem uma experiência cotidiana de comer, dormir, limpar, defender o espaço coletivamente, o que, à primeira vista, parece ter pouco em comum com a experiência gerada pelas mídias sociais. Eu estive no ATL em 2021, 2022, enfim, algum desses 2 anos, acho que 2022. Muito tensionado,
por causa da questão do alcance do Twitter, né? Só que aí quando a gente chega lá, que aí é isso, né? É um acampamento, uma semana de experiência cotidiana. O bagulho muda. O bagulho muda. Quais são as práticas envolvidas na conexão desses dois polos contraditórios da ação coletiva contemporânea? Como usuários do Facebook e Twitter são transformados em ocupantes? E essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer por agora, né? E aí a gente entra agora, propriamente, numa defesa mais focada no autor, né? Uma coreografia emocional, que é a tese dele. É como ele articula a tese dele. Nesse livro, argumento que as mídias sociais tiveram de fato um impacto importante nos movimentos sociais de 2011, mas que esse impacto é muito mais complexo e ambíguo do que gurus como Shirk admitiram. Sua principal contribuição entre os diferentes papéis atribuídos a elas está no nível da criação que neste livro chamo de coreografia de assembleia. Então, novamente, ele está reforçando o argumento dele. Isso deve ser entendido como um processo de construção simbólico do espaço público que gira em torno de um cenário, um roteiro emocional do encontro físico dos participantes. Essa prática é visível no uso das mídias sociais ao direcionar pessoas para eventos de protestos específicos, fornecendo aos participantes sugestões e instruções sobre como agir, construindo uma narrativa emocional para sustentar sua reunião no espaço público e, óbvio, também a vontade pública, né? Também não a vontade pública, mas vocês entenderam. Acho que vocês entenderam. Se a palavra voltar, eu falo. Assim, em oposição aos autores que vêm nas mídias sociais e as novas mídias sociais, geralmente como criadoras de um espaço virtual ou cibernético alternativo, enfatizo como o uso das mídias sociais deve ser entendido como complementar as formas existentes de encontros presenciais. Gente, em 2021, eu gravei episódio com o Chavoso da USP e Rebeca Gaia. E a gente fala exatamente sobre complementar, que em vez de substituir as formas de encontros presenciais, devem servir como veículo para a criação de novas formas de proximidade e que ajudem essa interação face a face. Eu vou grifar de azul. Ao combaterem a dispersão espacial das sociedades contemporâneas, as mensagens de Facebook e tweets de ativistas contribuíram para a construção de um novo sentido de centralidade social, que era focado em praças ocupadas, que viram certos locais de tendência, né? E aí ele utiliza Trending Places para fazer uma referência ao Trending Topics do Twitter, que é justamente as tendências, né? Ou de encontros magnéticos com grande poder de atração emocional. Ao mesmo tempo, enfatiza o risco de isolamento que o uso das mídias sociais pode criar, quando esse uso não é acompanhado de trabalho de rua e integração com aqueles do outro lado da brecha digital. Aqueles que, para usar uma pressão ativista recorrente, não têm Facebook, ou aqueles que, né, preferem fazer as coisas fora do Facebook. Oh, meu Deus! Aê! Lembra, né? Meu mouse está zoado. A adoção do termo coreografia serve para indicar que o processo de construção simbólica do espaço público, apesar de ter um caráter participativo e das reivindicações tecnolibertárias da cultura do protesto, não foi puramente espontâneo ou não teve uma liderança, como foi sugerido por vários especialistas, jornalistas, acadêmicos, ativistas e por aí vai. Numa estrutura teórica, meu principal alvo ao longo do livro é o discurso do horizontalismo, influenciado por noções como redes, né, e aí Juris, Castells e enxames Hart-Negri, que serão discutidas e criticadas no próximo capítulo também. Argumento que, longe de inaugurarem uma situação de absoluta não liderança, as mídias sociais de fato facilitaram o surgimento de formas de lideranças complexas e líquidas, ou suaves, que exploram o caráter interativo e participativo de novas tecnologias de comunicação. Que é, e aí se me permite, óbvio, sem ler e sem se aprofundar no contexto do próprio autor, mas, né, lendo bem brevemente assim, seria o que eu falaria que é o que a gente ainda está formando hoje enquanto lideranças de comunicação dentro dos quadros da esquerda. Administradores influentes do Facebook e ativistas twitteiros desempenharam um papel crucial na criação do cenário para o encontro de movimentos no espaço público, construindo identificações comuns e acumulando, desencadeando um impulso emocional para a reunião pública. E aqui é interessante, né? Porque aí você começa a ler e começa a falar, caralho, enfim, de certa forma eu ainda estou no meio disso, mas pensando em próprios erros cometidos dentro dessa parte de comunicação. Para vocês entenderem, tá? Eu não tô dando uma linha que eu olho e falo, ó, eu sempre fiz isso, sempre foi assim e tal. Não, muito pelo contrário.
Muito pelo contrário. E ainda erro, né? Nesse sentido de comunicação política. Ainda é muito difícil. Muito difícil. Principalmente quando a gente pensa que existe essa questão de comunicador político enquanto trabalho, enquanto militância, e existe organização política, né? Inclusive, por isso que eu tô tendo muito mais cuidado com o que eu falo aqui para vocês, né? Vocês já devem ter reparado um pouco disso. E eu já falei também, né? Assim como os coreógrafos convencionais no campo da dança, esses organizadores principais são, na maior parte, invisíveis do próprio palco. São líderes relutantes ou anti-liderança, líderes que, adeptos da ideologia do horizontalismo, não querem ser vistos como líderes em primeiro lugar, mas cujo trabalho de criação de cenas e roteiros foi decisivo para trazer um grau de coerência à participação espontânea e criativa das pessoas nos protestos. E aí enfim, aí a gente teria que abrir uma bibliografia, tá? Porque dentro do anarquismo existem várias formas de entender esse horizontalismo e essa questão de liderança, tá? Já que é a principal forma que a gente vai bater. Mas, por outro lado, e mais recentemente, existe um movimento de pessoas que se apropriam disso, já sabendo que vão formar esse tipo de liderança. Que é uma coisa, e aí eu fiz essa, né, eu fiz essa autocrítica dentro da própria organização da Caverna do Morcego, de que eu entendi e que eu achava que era isso que teria que ser feito durante um tempo. E aí eu decidi recuar nessa posição dentro da Caverna do Morcego, né? E dentro das próprias organizações políticas nas quais eu milito. Então você começa a entender um pouco disso. Como mostrarei no decorrer deste livro, esse papel coreográfico das mídias sociais não pode ser resumido a uma atividade puramente instrumental, como forma quase militar de coordenação tática, e aí ele traz as referências, né? Permitindo que os ativistas se tornem tão livres quanto dançarinos, tão perspicazes quanto jogadores de futebol, quanto tão surpreendentes quanto guerrilheiros. Interessante. Conforme profetizado por Magnus Enzensberger e Hans. Em vez disso, de maneira decisiva, implica a construção simbólica de um sentimento de união e o estímulo de uma atenção nacional que vai de conexões mediadas distantes à efervescência da proximidade física. E aí Durkheim. A forma de liderança suave, evocada pela noção da coreografia, é aquela que explora o caráter pessoal das mídias sociais e seu uso diário, como meio de manter esferas difusas de amizade e intimidade, caracterizadas por uma vibrante emotividade, mas também na questão do próprio projeto político. É óbvio, ele está olhando para 2011, a gente está olhando para 2025. Mensagens do Facebook, tweets e postagens de blogs constituíram canais de informação e canais emocionais determinantes por meio dos quais os organizadores condensaram sentimentos individuais de indignação, raiva, orgulho e vitimização compartilhada, transformando-os em paixões políticas que impulsionam o processo de mobilização. Essas e outras mídias sociais foram usadas para criar um sentido de comunalidade entre os participantes, essencial para a mobilização de um ativismo espacialmente disperso e socialmente diverso. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. É até diverso, tá? Vocês entenderam. Da forma de liderança até o diverso. Essa característica emocional da coreografia de assembleia reflete não só a natureza da mídia usada, mas também o caráter popular desses movimentos. A cultura de protesto, contemporânea, se sustenta numa narrativa de reunião popular, que gira em torno de uma recomposição ou fusão de indivíduos no sujeito coletivo com ambições majoritárias. Nesse contexto, as mídias sociais têm atuado como meio de agregação coletiva, que facilita a convergência de indivíduos díspares em torno de símbolos e lugares comuns, forjando sua unidade apesar da diversidade. A desvantagem dessa construção de unidade contra um sistema corrupto e brutal é uma tendência a eliminar as diferenças entre os participantes. E essa é uma questão que incomodou alguns ativistas autoritários, em especial aqueles que cresceram durante os anos de protesto anti-globalização na virada do milênio. Dadas algumas amostras do argumento geral que será apresentado a seguir, resta explicitar uma importante ressalva política. Esse livro foi escrito sob uma perspectiva simpática aos movimentos sociais em discussão. No entanto, uma de minhas preocupações é evitar me tornar um apologista de suas ações, diferente do Marcos Morcego, que não vai brindar os movimentos pelos movimentos, mas vai sempre lembrar de práticas políticas que devem ser feitas agora. Porque, e aí vem aí o meu ponto de discordância com o autor, né? Que esse, ao ver dele, é um erro frequente cometido por pesquisadores ativistas que correm o risco de transformar o trabalho acadêmico numa homenagem comemorativa à ação coletiva, o que não acrescenta muito ao nosso entendimento, nem serve como propaganda eficaz do movimento. E eu acho que sim, a gente tem que tomar o cuidado com o que a gente faz enquanto pesquisa. Mas, e aí eu falo, né? Entender
qual é o papel do militante enquanto pesquisador. Entender o papel não de pesquisador, tá? Mas o papel da pesquisa para a militância. Que aí, para o autor, pelo contrário, ao longo da obra, ele está constantemente preocupado em identificar contradições, obstáculos e riscos enfrentados no desenvolvimento da ação coletiva e no uso das mídias sociais. E eu acredito que ser apologético, inclusive quando você... é isso, não quer dizer que você não consegue elaborar as críticas, tá? Enfim, é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Mas aí, óbvio, né? Aí também entra uma perspectiva muito pessoal de como faz e de como se construiu enquanto pesquisador, né? Também tem isso. Enfim, óbvio, né? Eu não tô... Se eu tivesse aqui, pelo amor de Deus, gente, é o que eu tô falando desde os últimos episódios, tá? A gente estabelecer uma relação crítica com o livro é o fundamental aqui. Até porque eu tô adorando esse livro, tá? Vocês estão vendo, eu tô empolgado. Pô, fazia quanto tempo que vocês não me viam gravando vídeo de mais de 1 hora? Embora esse vai ser menor, tá? Essa abordagem crítica vem da minha convicção de que somente revelando esses elementos negativos podemos entender melhor a cultura de protesto contemporânea e, assim, ajudar os ativistas no desenvolvimento de novas formas de comunicação e organização. E eu também acho que existe esse papel, né, de que a proposta dele e a minha proposta são complementares, mesmo com as críticas que uma acaba relacionando à outra. Que é o que ele está falando. É justamente o que ele está falando, tá? Ele entra agora num resumo dos capítulos. Quem quiser ler, pode ler. Eu não lerei, tá? São 4 paginazinhas. Por que eu não lerei? Eu não gosto, tá? De ficar lendo resumo de capítulo, até porque aqui a gente vai ter tempo para se debruçar mais profundamente sobre cada um. Perfeito. Deixa eu ver se tem a foto aqui. Le llaman democracia e não lo es. Chamam de democracia e não é democracia. Redes e ruas, mídias sociais e ativismo contemporâneo. Agora sim, posso orgulhosamente afirmar que, a partir de semana que vem, nos aventuraremos sobre essa pesquisa do Paulo Gerbal, tá? E a gente vai falar um pouco, então, sobre a reunião entre amigos, sobre a questão da mídia social e da coreografia de assembleia. A gente vai falar sobre a questão do Facebook, a gente vai falar sobre a questão das hashtags, enfim, a gente vai falar sobre liderança. Vai ser um longo caminho, não vai ser um caminho rápido, não é um texto assim, blá, 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 acabou. Não, vai ser um longo caminho, o qual eu já estou muito feliz de estar podendo abrir aqui e discutir, porque ele já me levantou, velho, eu fiquei, enfim, quase 1 hora de intervalo entre uma gravação e outra, discutindo sobre isso. E começou sem falar diretamente sobre isso. Porque, novamente, eu acho interessante como a gente pode integrar e relacionar as coisas. E é um pouco dessa minha tarefa enquanto comunicador político aqui, né? Enquanto comunicador político que tenta ter essa cautela, deixei isso daqui o vídeo todo, né? Desculpa, gente. Que tenta ter muito essa cautela, assim, de... Tem que ter um cuidado com o que a gente está trabalhando aqui, né? Inclusive na posição de comunicador, a gente tenta desenhar certos mapas de caminhos que vocês podem seguir. Eu acho que é um pouco disso, até porque tem pessoas de várias organizações políticas que acompanham a Caverna do Morcego, e eu acredito que é isso, a gente pode ir dando dicas que quem está em tal lugar, quem está em tal coisa, quem está fazendo aqui, quem está fazendo ali, cada um vai pegando a sua própria dica, cada um vai pegando suas ideias, cada um vai pegando seus elementos, e vai saber incorporar muito melhor na sua própria ação, já que aqui, né, eu estou dialogando com outro espaço, e óbvio, né, para as pessoas que estão em espaços próximos e juntos também chegarem e falarem, porra, Morcego, você falou tal coisa, eu discordo, eu concordo, diz isso, faz isso, olha aquilo, tal, não sei o que, e é assim que a gente constrói, né, pelo menos parte da situação. Gente, queria de coração agradecer a presença de vocês, vai ter mais um videozinho essa semana, mas não é de leitura e discussão, em breve, não vou falar o tema aqui, vocês vão ver quando sair, tá bom? A gente se vê então ainda essa semana. Um grande beijo. Até mais. Tchau!